Boa noite, muita paz, nos axé para vocês. Vamos entrando, vamos começar a live. Já aproveitei que já está entrando, envia aí a live para os seus amigos, suas amigas, para estar todo mundo assistindo aqui, tá bom? Oi, Fabi. Oi, Vanessa. Oi, Cleo. Oi, Taquiane. Oi, Maúde. Muita luz, axé, paz e amor para você, minha amiga. Vamos entrar que hoje a gente vai falar sobre evolução espiritual dos guias da Umbanda. Estou aqui com minha colinha, com meu roteirinho, para a gente não perder nada de nenhum dos temas, tá bom? E vamos embora convidar as pessoas que vocês sabem que têm uma vontade de conhecer também a Umbanda, um pouquinho desse axé, que a gente vai poder falar dele hoje, dessa ancestralidade que a gente traz, tá bom? Oi, Cleo. E se você também quer receber a mensagem, que hoje eu não fiz a postagem da mensagem, né, da semana. A mensagem está aqui, eu já tirei na caixinha. E depois no finalzinho a gente vai tirar a mensagem através do tarô e do baralho para poder levar para vocês essa iluminação para o final de semana, até o final de semana. Oi, Silene. Oi, Amanda. Oi, Amada. E vou começar, tá bom? Bora começar o tema, que é um tema muito importante. A maior parte dos terreiros já estão percebendo isso. E a gente precisa falar dessa evolução espiritual que nos afeta. Afeta todos nós, afeta todas as pessoas, toda a sociedade. Eu falei da Umbanda, mas essa evolução espiritual ela está acontecendo também em outros ambientes, em outros ritualísticas, em outros centros, né? Seja kardecista, seja ele também na Igreja Católica. Mas como eu sou da Umbanda, eu vou falar mais dessa parte que eu tenho maior entendimento, onde que meus mentores também me ajudam, né? Meus guias espirituais também me ajudam a entender. E por que eu resolvi trazer esse tema? Semana passada, eu estava lavando vasilha, lavando roupa, cuidando das coisas da casa e o Ichirei chegou e falou, olha, você tem que falar da evolução. Aí a Agatha, que é minha pombagira, falou a mesma coisa. Você tem que falar da evolução, porque os guias estão evoluindo. Tanto o Ichirei, tanto a Agatha, que é a pombagira, eles estão sofrendo algumas mudanças nessa parte espiritual, que é do despertar. Então, quem são os guias espirituais na Umbanda? Quando a gente fala dos guias espirituais da Umbanda, a gente precisa entender que são espíritos de pessoas que já viveram aqui na Terra e que ao irem para o plano espiritual e pegando essa ancestralidade deles, eles começaram um trabalho, né, lá no outro lado para poder ajudar as pessoas que estavam encarnadas aqui. Principalmente as pessoas que viveram com essas pessoas quando elas eram encarnadas, quando elas eram vivas aqui na Terra. Tá dando para escutar direitinho, gente? Eu acho que a música tá um pouco alta. Vou até diminuir aqui, que eu acho que ela tá um pouco alta. Mas tá dando para escutar direitinho, né? Se não tiver, vocês podem falar aí que eu vejo se está acontecendo alguma coisa, tá bom? Então, por que eu digo isso? Porque a Umbanda é uma religião brasileira. Quem já segue aqui o canal da Oráculos do Universo já sabe disso. E quando a gente fala da evolução que esses espíritos estão passando aí, ó, Maúde, Taki, obrigado. Ô rei, salve, muita axé para você, meu amigo. E a gente pega um pouco desse entendimento da evolução e da abertura da Umbanda, a gente precisa entender que esses espíritos das pessoas que viveram aqui na Terra, na época da escravidão, na época posterior à escravidão, que a gente vai entrar nos malandros, nas malandras. Então, na época da escravidão, os negros mais novos que viveram aqui na Terra, principalmente eu falo na Terra Brasil, que acabaram desencarnando, foram para o plano espiritual. Assim como os pretos velhos, que eram os negros mais velhos, morreram, foram para o plano espiritual. E com isso,
com o trabalho espiritual que eles já tinham, e eles foram para um ambiente espiritual onde que havia mata, onde que tinha muita similaridade com o que a gente tem aqui na Terra, ou melhor, nós aqui na Terra temos muitas coisas similares do que existe lá no plano espiritual. Eles começaram a trabalhar para poder ajudar a Terra a evoluir. Aí na senzala, alguns negros e negras começaram a ter, né, incorporações desses espíritos. Quando eu falo dos guias espirituais da Umbanda, eu coloquei bem específico guia, porque é diferente dos orixás, que são forças da natureza. Então, esses espíritos que já estavam sofrendo a sessão começaram a incorporar nesses negros, né, mais velhos, e às vezes também incorporar em outros negros que também eram mais novos, que estavam, né, espalhados na fuga, onde que estavam nos quilombos, que a gente pode entrar mais na parte dos Exus. Mas quando a gente fala nos guias da Umbanda, a gente tem também no Nordeste os boiadeiros, as boiadeiras, não só no Nordeste, mas quando a gente fala de boiadeiro e boiadeira, eles mudam um pouco pela região, até o sotaque. Quem já foi no terreiro consegue perceber isso. Em alguns terreiros existem boiadeiros e boiadeiras que falam de uma forma um pouco diferente uns dos outros. Por que que a gente tem que falar isso? Porque com essa evolução que o Brasil sofreu, onde que teve a escravidão, né? Teve o povo indígena que foi massacrado, onde que muitos foram mortos, tentaram ser escravizados, mas eles foram bem arredios e não aceitaram a escravidão, onde que veio trazer os negros. E os indígenas também recebiam esses ancestrais, né? E não só os ancestrais, mas também essa força da natureza, que eles chamam muito, se eu não me engano o termo, que eu não quero falar errado, mas eles chamam dos encantados, tá bom? Então, todos no Brasil, esses povos, né, negros e indígenas, eles sofreram, né? Oi, Gilmar, muita paz vou deixar para você. É didática, mas no final eu vou tirar algumas cartas para poder trazer mensagem para vocês. E os espíritos sofreram, né, essa alteração de evolução para poder fazer os trabalhos. Então a Umbanda, mesmo que a gente pense em Fernandinho de Moraes, ela começou mesmo, foi nessa época onde que esses povos, né, negros e indígenas começaram a sua luta. Boa noite, Michael, muita paz para você, meu querido, você sumiu. Aí a gente vai entrar nas linhas, onde que a gente tem da linha da direita e a gente tem da linha da esquerda. A linha da direita e da esquerda, elas vão diferenciar através da energia. Os espíritos que trabalham na linha da direita, a maioria das pessoas conhecem no Espiritismo Nosso Lar, algumas camadas espirituais de trabalho. A linha da direita trabalha mais com a cura, a iluminação, o diálogo, né? Às vezes para dar uma orientação, um direcionamento. Já a linha da esquerda, além do que a direita faz e trabalha, também vai para camadas mais densas, mais umbralinas, onde que espíritos que já desencarnaram e estão por lá, acabam precisando ser contidos, que são os chamados obsessores. E quando uma pessoa, na vibração energética, está com um pensamento muito pesado, esses obsessores se aproximam, e na esquerda, esses guias da esquerda, que às vezes trabalham com uma forma mais densa, precisa vir para poder segurar. Quando a gente fala da linha da esquerda, vamos embora falar da Quimbanda. A Quimbanda, ela é muito mal vista e muito mal entendida. Quando a gente fala de uma religião, a gente não pode comparar ela a outra. Por que que a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, eles são tão mal vistos? Porque em um período onde que nós aqui no Brasil e na Europa também aconteceu muito, pessoas que não eram desse agrupamento e desse entendimento religioso começaram a demonizar as imagens, os ritos e os espíritos que vinham nesses lugares. Por que que eu falo da Quimbanda, ele foi mal visto? Porque nós não podemos chamar um Exu, que às vezes tem uma aparência de bode, tem aparência de leão, tem uma aparência de cobra, que ele é um demônio, porque
na religião de matriz africana, não existe esses demônios, não existe demônio. O trabalho, a forma da espiritualidade é completamente diferente do que a gente vê no cristianismo. E como naquela época da colonização aqui no Brasil, era muito da catequese para poder trazer o cristianismo para o povo que estava vindo ser escravizado, e também dos nativos daqui do Brasil, que eram os indígenas, eles tentaram transformar, e transformaram sim, até hoje ainda é muito massacrado, graças aos orixás já está diminuindo bastante, uma boa parcela está começando a despertar, que entra também no despertar dos guias espirituais, então começou a ter esse entendimento, que não tem nada a ver de demônio. Hoje as pessoas estão mais abertas para conhecer. E quando começam a conhecer e entender quem é Exu, quem é o malandro, quem é o boiadeiro, quem é o preto velho, e ver através do médium os trabalhos que eles fazem, começa a entender melhor o que é a Umbanda. Então, nos guias espirituais existem a linha de direita e a linha de esquerda. O que vai diferenciar uma da outra é a energia que esses espíritos vão trabalhar. E no plano espiritual, como é que isso acontece? Gente, todos nós, no plano espiritual, nós podemos mudar a nossa aparência e trazer à tona vivências de outros tempos encarnados aqui na Terra. Então, no plano espiritual, muitas vezes um mentor que trabalha numa igreja católica, um mentor espiritual que trabalha numa igreja evangélica, que trabalha, às vezes, num centro kardecista, ele pega uma outra roupagem, que a gente chama de roupagem espiritual, para poder trabalhar e trazer essa vibração energética para trabalhar, para ajudar as pessoas no terreiro de Umbanda. Então, no plano espiritual, nós, que hoje encarnados, quando desencarnados, formos trabalhar, no nosso roteiro de trabalho, nada impede que, ao trabalharmos em uma caravana, que muitas vezes trabalha com a cura, mais voltada para essa área, do espiritismo conhecido pelo kardecismo, nada impede que, ao se ter necessário trabalhar com essa vibração, iremos trabalhar também na Umbanda. Então, é tudo energia, e é tudo para o quê? Para evolução espiritual. Tem uma outra parte também, onde que nós, encarnados, ao fazermos projeção astral, ou quando estamos dormindo, que também é uma forma de fazer projeção astral, vamos para o plano espiritual trabalhar. E isso nós podemos também pegar uma outra roupagem e estar trabalhando e ajudando outras pessoas conhecidas ou muitas vezes também não conhecidas na vida da gente. No terreiro, você que é médium, porque todo mundo tem um grau de mediunidade, vai trabalhar com mentores e guias. Todo mundo tem pombagira? Todo mundo tem, sim, uma pombagira. Todo mundo tem um Exu? Sim, todo mundo tem um Exu, preto velho, boiadeiro. Mas não significa que a pessoa vai incorporar. Às vezes a pessoa ela vai para o seu trabalho espiritual, mas para quê? Para cantar os pontos, ajudar a organizar o terreiro, para poder receber o entendimento e mudar a vida da sua família, da sua casa. Então, nada impede do trabalho ser diferente. É como se fosse uma organização de um hospital. O hospital não é todo mundo que é médico. Existe a recepcionista, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e tem os pacientes. Então, o médium, muitas vezes quando vai chegar na casa para trabalhar, ele já chega com algum problema, ele vai ser tratado para depois tratar outras pessoas, juntamente com os mentores espirituais, juntamente dos guias espirituais, que já estão lá para poder trabalhar junto desses médiuns. Mas é o que eu falei, não há necessidade de você incorporar. Tem o ponto dos preto velhos, que é quem tem fé tem tudo, e quem não tem fé não tem nada. Se você tem fé e na sua forma de trabalhar a sua vibração e energia, juntamente dos seus mentores, for através, às vezes, de um ramo para poder benzer, você vai conseguir curar uma pessoa, tratar essa pessoa. Ou se você tem muita fé, você vê uma pessoa sofrendo e você, através da oração, interceder por essa pessoa. Então, nós todos somos médiuns, cada um tem o seu tipo de mediunidade, pode trabalhar de uma forma diferente. Só que aí a gente falou dos guias e dos mentores,
Um dos motivos também que eu trouxe essa live para poder falar dessa evolução é que no ano passado a gente teve a gira de Erê, que é a gira das crianças. E na gira dos Erês, na gira das crianças, o Erê que estava trabalhando comigo há um bom tempo se chama Caio. E Caio, essa gira, dia 27 de setembro do ano passado, na gira de Erê, eu não me recordo a data que aconteceu, mas não foi no dia de 27 mesmo, não. Caio, ele teve a sua última gira de Umbanda, trabalhando na linha das crianças, trabalhando na linha de Beije, na linha de Erê. Eu sou médico também clarividente. Quando eu estou no plano espiritual, quando eu estou incorporado, eu muitas vezes consigo ver algumas coisas e ouvir. E quando o Caio mudou de linha, ele foi acolhido por um caboclo. E esse caboclo estava lá desde o início da gira. Por que ele estava desde o início da gira? Porque o Caio, ele não foi mudar de linha naquele dia, não. Ele já estava mudando de linha e sendo preparado há mais tempo na evolução. Como o Caio já tinha morrido no caso, no Rio de Janeiro, e vinha trabalhando na linha dos Erês para ascensão e ajudando as pessoas no terreiro, quando ele foi ascender, quando ele foi mudar de linha e pegar uma outra posição, ele escolheu a linha dos preto velhos. Não, desculpa, dos caboclos. Por quê? Pode escolher? Pode sim escolher, gente. Um espírito, ele pode escolher, mas ele geralmente é orientado a qual linha ele vai mudar. Então, o que acontece com a plasmagem do espírito? O Caio, com o corpo dele, com a equipe espiritual, eu falo corpo astral, e com a equipe espiritual, foi lá e transmutou a vibração. E o Caio, que já estava sendo preparado, ele começou de criança se tornar um adulto, pegando uma roupagem de caboclo. Depois me foi intuído, me foi mostrado que ele já viveu também aqui no Brasil e ele já foi um indígena. Inclusive, um indígena misturado, né? Um caboclo mesmo, negro com indígena. Então, ele tomou a sua roupagem para um novo trabalho, uma nova ascensão. E no finalzinho da gira, ele, caboclo forte, mais velho, foi diminuindo e se tornou mais para um adolescente, para uma fase mais adolescente para adulto, mas não sendo adulto ainda. E por que a gente tem que falar dessa mudança de linha? Porque as linhas na Umbanda, cada uma tem a sua especificação para trabalhar. E quando um espírito, no plano espiritual, ele está preparado e consegue despertar sua consciência a um ponto que ele consegue... Charlene está falando aqui que está arrepiando, só de lembrar. Charlene estava lá no dia. Então, quando o espírito ele consegue fazer esse despertar e ter essa recordação da lembrança espiritual e conseguir trazer os trabalhos, no plano espiritual ele vai estudar. Ele vai passar por uma caravana onde que ele vai aprender a fazer os trabalhos. E cada um dos agrupamentos de preto velhos, de caboclos, de erês, cada um trabalha de uma forma diferente. Não é porque é caboclo que todos eles vão trabalhar com erva e trabalhar com cura. Alguns trabalhos de alguns caboclos são um pouco diferentes, a mesma coisa na linha de Exu. E quando eu falo do despertar dos espíritos, quando os espíritos começam a despertar, eles começam a trazer suas essências ancestrais. E por que a Ágata e o Itirei mandou assim, me orientou, mas eu obedeço, pelo menos eu tento obedecer, né? Que eu não escuto meus guias e faço de imediato, não. Eu gosto de questionar. E eu questionei eles o porquê. Aí a Ágata até disse, olha a minha transformação. E o Itirei mostrou a transformação deles. Desde o ano passado, no mês de fevereiro, que eu abri aqui a Oráculos, no canal da Oráculos, e comecei mais a trabalhar nessa parte espiritual, eu comecei no mês de abril para maio, ter contato com alguns outros espíritos. Inclusive o Itirei, que é meu mentor espiritual, indiano e também cigano, ele mostrou a sua verdadeira roupagem, mas eu ainda não consegui entender do que se tratava aquela verdadeira roupagem. Até que comecei a ter alguns sonhos. E comecei a ter visões e ver alguns espíritos que são muito diferentes. Muito diferentes. Mas eles também estavam lá no terreiro de Umbanda, onde que a gente trabalha.
Não falaram o nome de imediato, começou a falar que era um mochileiro, que era um homem que eu via, mas eu não conseguia ver o rosto, que andava com uma mochila e que ele abria portais lá no terreiro. E o outro, ele trabalhava, mas ele trabalhava com um grande espelho, e eu não conseguia entender. E ele também não deu o nome, mas ele se chamava de Saltador. Até que no ano passado, no mês de dezembro, no finalzinho da gira do ano passado, que a gente estava indo encerrar os trabalhos, eles deram um nome e a gente começou a trabalhar. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque os guias espirituais que estão na Umbanda, na evolução deles, não somente na trocagem de roupagem de uma linha de Umbanda para outra, eles estão despertando a consciência nessa nova fase que a Terra está vibrando, que é a entrada na quinta dimensão. E ao entrar na quinta dimensão, esses espíritos da Umbanda, eles também estão despertando e enxergando mais além a sua verdadeira essência. Então, quando eu vi T-Ray com uma pele mais azulada, com o cabelo mais platinado, mas sempre com a sua mesma forma aqui na Terra, mais indiano, eu não entendi até que depois eles começaram a falar. E a Ágata, ela tem um tom de pele mais rosado. E quem conhece a Ágata e sabe da Ágata, a Ágata ela trabalha com correntes. A minha pombagira trabalha comigo, a gente trabalha junto, e a Ágata usa correntes. E eu não sabia de onde que ela vinha, eu sabia que ela era da Espanha, mas não sabia de onde a Ágata vinha, até entender a sua conexão estelar. Então, o despertar desses espíritos na Umbanda, eles estão trazendo não somente o despertar de uma linha para outra. Esse despertar está indo além, está indo para um despertar estelar. Então, o It-Ray pegou a sua forma da época dos Artúrios, que ele também teve uma consciência e uma vivência lá. E a Ágata e a Sophie, as duas, trouxeram a sua vivência de Andrômeda. A Sophie, que é a cigana que trabalha comigo, a minha mentora também, a It-Ray e a Sophie trabalham comigo desde que eu era bem pequeno. A Ágata e a Sophie, que viveram aqui como irmãs, elas são de Andrômedas. E a pele delas diferencia uma da outra quando elas despertam. Porque a Sophie, ela traz um tom meio dourado para prateado, meio acobreado, é uma mistura. E já a Ágata, ela traz um tom de pele mais rosado. E o que eu posso falar quando há o despertar dentro do terreiro desses mentores e guias espirituais? A Ágata era muito bruta. Ela gostava de bater mesmo. Acontecia alguma coisa, eu ficava até com medo quando eu via no plano espiritual, que eu estava incorporado, então eu tenho a consciência de ver, às vezes não de saber tudo. A Ágata pegava a corrente, meu filho, minha filha, que ela batia mesmo, ela amarrava mesmo. E eu só via um portal abrir, nessa época eu ainda não via, né, o mochileiro abrir os portais. Eu só via abrir o portal e ela entrava no portal e pum, ia embora. E de um tempo para cá, numa gira que teve, a Ágata com uma pele mais diferenciada, rosada, e com um amor incondicional tão grande que não dava para poder explicar. Aí que veio, né, no ano passado, final do ano, as mensagens e as intuições e as canalizações, e agora em fevereiro, essas canalizações e intuições, elas só foram aumentando, e a gente começou a trabalhar e eles começaram a ensinar como é que trabalha. Mas isso acontece só lá no terreiro, né, do Águia Branca? Não. É o que eu falei no início da live. Esses acontecimentos espirituais, dessa evolução dos espíritos, está acontecendo em vários ambientes, em vários terreiros, em várias igrejas. E como isso nos afeta? Nos afeta que agora a nova fase das crianças, principalmente as crianças que estão nascendo agora, elas estão nascendo mais despertas para o amor e para a espiritualidade. Então, os mentores espirituais já estão tomando as suas roupagens para vir fazer essa nova mudança aqui na Terra. Quando eu falo
A Agatha, eu vi ela fazendo um trabalho com as correntes e com os portais há alguns dias atrás, agora no mês de fevereiro, se eu não me engano. E a Agatha, ela fez um trabalho com as correntes através de portais que eu vi ela arrancar uma energia pesada e densa e levar para um outro lugar. Então, essa roupagem e essa vibração, essa energia, ela está afetando e levando outras pessoas a despertarem também a consciência da sua missão aqui na Terra, do que deve ser feito. E quando a gente fala de missão, a missão está ligada ao planeta Terra. Então, cada um de nós somos uma semente estelar. Nós viemos de algo muito maior do que nós somos. Nós só não temos ainda a consciência. E esse nosso corpo, que a gente pode chamar de prisão, limita o despertar dessa consciência. Mas nosso corpo já está sofrendo alteração há muito tempo. Antes as crianças não nasciam com o olho aberto. Hoje já nascem. Crianças não nasciam com dente. Tem criança que já está nascendo e apontando, inclusive, dente. As crianças estão andando mais cedo. As crianças estão falando mais cedo. Isso porque o nosso DNA, o nosso corpo está sofrendo alteração. E para você que é de um terreiro de Umbanda, ou que gosta da linha de Umbanda, de Candomblé, e consegue entender esse despertar, entende que a ancestralidade não vai morrer. Ao contrário, a ancestralidade vai se unir ainda mais com o cosmos, com o universo. Quando eu fui abrir o canal, que o Tio Ray falou, você tem que abrir um canal, os boiadeiros me ajudaram no mês de novembro do ano retrasado, falando que eu tinha que trabalhar com a minha mediunidade. Eu queria outros nomes, só que o Tio Ray falou, é Oráculo do Universo. Eu tentei pegar outro nome sem ser Universo, não é do Universo, porque nós somos muito maior. Hoje eu consigo entender com essa consciência que está tudo conectado e somos muito maior do que estamos aqui hoje. Ô, gente, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Vocês têm alguma pergunta? Se tiver, vocês podem colocar aí para a gente poder também conversar. Estou terminando aqui os tópicos, né? Vou concluir como é que isso nos afeta, mas se tiver, já coloca aí que a gente vai conversar antes de eu ir para a mensagem da semana do tarô e do baralho, tá bom? De naipes. Então, como é que isso nos afeta? Nos afeta ao ponto de que, pela sintonia energética, pela nossa busca, pela nossa missão, a gente precisa entrar cada vez mais em conexão com a espiritualidade, para que a espiritualidade venha nos orientar, nos guiar a ascender e se encontrar aqui na Terra. Não é fácil entender a sua missão. Eu falo com vocês porque nós temos várias missões aqui na Terra, mas saber aquilo que nos pertence no auxílio e na ajuda do nosso eu superior e do eu do outro é muito complicado de se assimilar da noite para o dia, mas com um processo de intuição, de entrar em sintonia com as pessoas e com os espíritos, nós acabamos nos conectando e encontrando toda essa conexão. A Maúde colocou, há 11 anos tivemos a experiência com a Agatha, apesar da distância que estávamos, energia forte. Maúde está lembrando que a gente estava passando por uma situação, eu estava lá em Belo Horizonte e a Maúde estava lá em Miradouro, lá em Varginha. E ela estava passando uma situação, eu vou mandar a Agatha aí, fiz uma oração, ela falava assim, amigo, tá ventando aqui, e tava o vento circulando e tal. Então a Maúde falou, tô arrepiando, mas quando ela fala isso, apesar da distância, porque é toda energia. E como a gente é conectado pelo amor, pelo respeito, ou por esferas também negativa, há também uma conexão, mas aí entra a obsessão e nós não devemos e não queremos entrar nisso. Quando a gente tem essa conexão de amor e a gente quer fazer uma proteção, quer fazer uma oração para a pessoa, a gente se conecta. Então não precisa estar do lado da pessoa para você ajudar, para você fazer uma oração e pedir pedir ajuda. Qualquer lugar que a gente tiver, que a gente emanar amor, a gente consegue fazer isso. E a Agatha, que trabalhava com corrente, que ela metia o couro,
eu não sei se ela bate ainda, que ela metia o couro, ela foi lá para poder pegar uma situação da Udinha, que é uma grande amiga, irmã minha, para poder resolver. Muita axé para você, Udi. O Reinaldo. Eu tô na academia ouvindo a live. Tá muito bem explicadinho. Obrigado, Rei. Muita axé para você. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou então para a tiragem. Já acabei todos os tópicos. Na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ter outra live. Eu vou estar postando o tema. Se vocês tiverem algum tema, eu vou deixar uma caixinha de mensagem para vocês colocarem também do que vocês querem que a gente fala, tá bom? Então, vamos pro baralho para trazer uma mensagem para vocês. Na caixinha que eu tirei aqui agora há pouco, a frase que saiu para vocês, para poder a gente tirar, né, o baralho e trazer uma mensagem de orientação é... Estão ligando aqui, deixa eu recusar. Quem fica de joelhos diante de Deus, fica em pé diante de qualquer coisa. Eu fiquei muito mexido quando eu tirei na caixinha de mensagem essa frase, porque tem alguns momentos na vida da gente que a gente procura muito a Deus e a gente procura ter muita fé. E a gente fica com dúvidas se a gente está mesmo no caminho certo. Então, quando eu vi que quando a gente fica de joelhos diante a Deus, que a gente faz aquilo que é necessário e a gente acredita, né, no bem maior, acredita em Deus, nos orixás, nos santos, na sua fé e no seu sagrado, a gente fica de pé diante a qualquer coisa, tá bom? Então, vamos ver nessa frase o que os baralhos vão trazer pra gente. Obrigado, Cléo. Muita axé para você. Então, vamos lá. Eu vou baralhar aqui e vou trazer essa mensagem para vocês do baralho. Lembrando que essa forma que eu tiro o baralho é a forma que eu utilizo para poder responder uma pergunta de dúvida para dar direcionamento. Mas tem outras formas também que eu utilizo o baralho para dar direcionamento, inclusive faz limpeza energética. É só vocês entrarem no link da descrição daqui da Oráculos, desse canal, que você pode ver o catálogo lá depois, tá bom? Vou tirar 11 cartas e vou tirar, já foi, e vou tirar aqui do tarô. Eu vou tirar 6 cartas para poder trazer para vocês aqui. Lembrando aí, para quem entrou agora, quem fica de joelhos diante de Deus, fica em pé diante de qualquer coisa. Vamos ver qual que é a mensagem. Aproveita que está indo para a mensagem, manda para alguma pessoa que você vê que está precisando de uma oração, de uma orientação, precisando de ter fé e acreditar. Pega o aviãozinho e manda aí no aviãozinho aí embaixo para outras pessoas poderem ver e receber essa mensagem, tá bom? Então vamos lá, já caiu uma, ela caiu aberta, eu vou deixar ela aqui. Tirar 2, tirar 3 de um lado, 1, 2, 3 do outro. E é isso. Tirei as cartas e a gente vai para a orientação do baralho de naipes e o tarô de Waite para a frase daqui da semana, que é: quem fica de joelhos diante de Deus, fica em pé diante de qualquer coisa. Então, você, iluminado e iluminada, que está assistindo a live ou está assistindo posterior esse vídeo, a gente começa dizendo que Deus está em todas as coisas. A espiritualidade, o plano maior, está em todas as coisas para nos dar paz de espírito e nos dar orientação. Esse 7 também diz para que você não perca a fé, porque você não está sozinho. Sempre há necessidade de buscarmos apoio, buscarmos pessoas que têm não apenas o entendimento, mas têm a força de vontade para nos guiar na jornada. Por isso que a espiritualidade nos coloca anjos, pessoas que nos orientam e nos ajudam na caminhada aqui na Terra. É preciso entender também, agora eu senti muita energia de Maria de Nazaré. Ela tem um manto azul, eu já senti essa vibração, inclusive, quando eu fazia a projeção astral, há muito tempo atrás, e eu via uma mulher, mas eu não vi o rosto. Então, acredite em Maria de Nazaré, acredite naquela mulher que traz para os filhos muito amor incondicional para o auxílio e para a ajuda. E tenha também, iluminado e iluminada, a certeza que em todas as mudanças que acontecem na vida, que por mais difíceis, no 2 de espadas, por mais difíceis que seja ou que aparente,
na base e na vida. Deus, Jesus, Maria, nos ajuda a mudar para melhorar, crescer. Nos alertando e nos dizendo, você não está sozinho. Encontre no amor ao outro, no auxiliar o outro, a sua paz de espírito que você procura. Eu sinto aqui que tem pessoas que estão muito sem paz, estão com uma tribulação onde que não conseguem se entender e entender o porquê que Deus está colocando em seus caminhos tudo o que está acontecendo. Mas é tudo uma necessidade espiritual de evolução para que o amor possa crescer, possa evoluir e se tornar algo muito maior em suas vidas. Sendo que, na frase de joelhos de Deus, você irá encontrar a vitória na copa. Você irá encontrar a vitória em Deus. Não se esqueça, você não está sozinho. Então você não precisa segurar toda essa dor que você está sentindo no seu coração e na sua mente para você. Existem pessoas ao seu lado, ao seu redor, que podem te ajudar e vão te ajudar. Basta você pedir ajuda, basta você falar, dizer para ela o que está acontecendo. Na vida, podemos fazer muitas colheitas, e essas colheitas estão ligadas também nas amizades. Seja grato às pessoas que já passaram pela sua vida, que estão na sua vida e que ainda irão passar, porque elas irão te fazer evoluir, irão te fazer crescer, mesmo que hoje você esteja sofrendo e não consiga encontrar as saídas. Não desista, não perca a fé. Encontre no amor de mulher, no amor de mãe, toda a fé que você procura, todo o aconchego que você procura. Procure pessoas que vão te acalentar, procure pessoas que vão te auxiliar no amor. Vá atrás das amizades verdadeiras, nas amizades que são capazes de transmutar a energia e levar você a uma conversa onde que você vai entender que de tudo aquilo que você passou, que você está passando, Deus está com você, o universo está com você e que você não deve desistir, porque você vai ficar de pé diante de qualquer coisa que estiver em seu caminho. Essa é a mensagem do Oráculo do Universo para vocês, iluminados e iluminadas. É isso, iluminados. Essa foi a mensagem. Ela foi forte. Eu senti uma vibração aqui muito ancestral. Inclusive, eu senti que tem alguma pessoa que está meio desesperada. E para essa pessoa que está meio desesperada, sem se entender e saber o que fazer, segue seu caminho, porque você sabe do que você é capaz. Então, pegue aquilo que você tem de melhor e maior na sua vida. Tenha fé em Deus e siga seu caminho. Você sabe o que você precisa fazer. Então, não desista. Fique de joelhos, faça uma oração, procure pessoas que possam te dar uma base de apoio e vá em frente. Isso é uma alerta para a gente, iluminados e iluminados, saber com quem a gente anda, viu? Porque se são pessoas que nos colocam para baixo, está na hora de a gente mudar o vínculo das pessoas que estão ao nosso redor. É isso, iluminados. Nós vamos finalizar aqui a live. Muita paz, luz, axé e amor para vocês. Vou colocar aqui agora a caixinha de mensagens para uma pergunta direta, tá bom? Então vocês vão lá na caixinha de mensagens e faz a sua pergunta, que a partir de amanhã eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Vou deixar para vocês e gratidão, muita gratidão. Envia o vídeo para os seus amigos, para suas amigas, para assistirem a live, viu? Um beijo de luz para todo mundo, em especial para minha grande amiga Maúde. Há um tempo que eu não vejo ela, né? Deve ter já uns 11 a 12 anos que a gente não se vê, mas isso vai acontecer logo, logo, viu, minha amiguinha linda do coração, que eu te amo muito. Então, gratidão, que os mentores espirituais que orientam vocês possam continuar colocando vocês no melhor caminho. Se abram ao possível e ao impossível. Não deixem, iluminados, as pessoas podar vocês em seus caminhos. Seguem, porque o mundo ele está cheio de possibilidades e os estelares estão aqui para nos ajudar a entrarmos na quinta dimensão. Muita paz, luz, axé e amor. Gratidão.